Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre lugar geométrico. Inicialmente, faremos a construção de uma reta, de um ponto sobre a reta e um ponto externo a essa reta. Vindo aqui em álgebra, podemos visualizar as coordenadas dos pontos e da reta, a equação da reta. Faremos o seguinte: eh, o ponto C e o ponto D, estabelecemos um vínculo entre eles. Então, vejam só que aqui temos a abscissa do ponto D. Faremos que ela seja igual à abscissa do ponto C, para isso digitando aqui XC. Quando movimentamos o ponto C, o ponto D também movimenta, porque eles têm abscissas iguais, para que mantenha aqui essa propriedade. Bom, vindo aqui, quando a gente clica sobre o ponto, a gente pode exibir o rastro, né, que significa essa movimentação que o ponto D, né, produz aqui esse conjunto de pontos. O conjunto de todos esses pontos que satisfazem a essa propriedade é chamada de lugar geométrico, tá bom? Então aqui é essa propriedade de ter abscissas iguais. Então, para a gente pegar e usar a ferramenta equação geométrica, né, lugar geométrico, a gente pode vir aqui, né, novamente em ferramentas, aqui em ferramentas básicas, né, exibiremos um pouco mais. Quando a gente volta aqui em construções, aparece aqui a opção lugar geométrico. Ao clicar, a gente primeiro, né, pega e coloca a posição, né, do lugar geométrico, queremos considerar aqui qual que é o controle deslizante, né, qual é o ponto que é referência, e a gente tem aqui o lugar geométrico. Vejam só que temos aqui duas retas paralelas. Fazendo aqui mais um exemplo, iremos aqui em ferramentas, criaremos aqui uma reta, olha só, essa reta aqui é AB, né? Nas configurações desses pontos que compõem essa reta, né, quando a gente clica aqui em álgebra, iremos alterar aqui esse ponto A, alteraremos as coordenadas para 0 e 0. Ponto B, iremos alterar aqui para 2 e 0. Aí a nossa reta tem aqui esse aspecto, né? A gente pode ocultar aqui esse ponto B, né? Então a gente vem aqui configurações, vamos deixar aqui oculto. Pelo ponto A, iremos traçar uma reta perpendicular. Então aqui é uma reta perpendicular a esse ponto, passando a esse segmento, passando pelo ponto A. Aí essas duas retas aqui a gente chamaremos de eixos, né? Basicamente o eixo X e o eixo Y, que a gente conhece muito bem. Se eu clicar aqui em qualquer ponto, clicando aqui no ponto C, né, vou colocar aqui um ponto C sobre a reta e um ponto D, e faremos aqui um vínculo, né, que nem a gente fez anteriormente, entre eles. Então esse ponto D, ele terá abscissa igual ao ponto C. Então, vemos aqui em configurações do ponto D, né, lembrar sempre de colocar em minúsculo, né, para que não tenha erro aqui de sintaxe. Então o ponto D, ele tem aqui a abscissa, né, colocaremos a abscissa aqui igual ao ponto D, nós colocando aqui XC, colocaremos a ordenada também igual à abscissa. Vejam só que quando a gente movimenta, né,
a gente tem aqui essa construção, tá bom? Então a gente usando aqui lugar geométrico, né, voltamos aqui em ferramenta, vamos aqui em construções, lugar geométrico. Ficaremos aqui no lugar geométrico, né, e aqui o controle, que na verdade é o ponto C, e a gente tem aqui esse gráfico, né, na verdade o que a gente tem aqui é a função identidade, né, a função y igual a x. A gente pode construir aqui dessa maneira usando a ferramenta lugar geométrico. Iremos alterar aqui esse ponto D, né? Vamos colocar aqui uma função diferente, a função seno, por exemplo. Vamos colocar aqui seno de xc, né? E a função seno. Quando a gente movimenta aqui o ponto C, a gente está deslocando a abscissa, né, que seria aqui um ponto sobre o eixo X, e a gente tem o ponto D, que seria a abscissa, e o ordenado é igual ao seno da abscissa do ponto C, tá bom? Então aqui a gente tem a função y igual a seno de x. Esse é o segundo exemplo. Nesse terceiro exemplo, faremos a construção de uma parábola. Vejam só que aqui a gente tem uma reta e um ponto F. A parábola ela pode ser definida como conjunto de pontos que equidistam de uma reta e de um ponto, aqui chamado de ponto F, né? Esse ponto aqui ele é chamado de foco, dentro dessa definição. Bom, usando aqui a opção ferramentas, faremos uma mediatriz da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto F, tá bom? Então aqui temos uma mediatriz. Iremos também obter uma reta perpendicular a essa reta, passando pelo ponto A. Vejam só que a mediatriz e a perpendicular determinam um ponto, né? Iremos chamar aqui de ponto P. Então vamos alterar aqui em álgebra, né? Aqui para ponto P. Deixar aqui, ó, como ponto P. Pronto. Também iremos aqui ocultar, né, a mediatriz e a perpendicular. Quando a gente clica aqui no ponto P, a gente tem, na verdade, um lugar geométrico, né? Porque quando a gente faz a movimentação, a gente tem um conjunto de pontos que satisfazem as propriedades que foram determinadas aqui em construção pela mediatriz e pela perpendicular, tá bom? Então a gente pode usar aqui a ferramenta lugar geométrico, quando a gente clica aqui no ponto P, né, que é o lugar geométrico, e aqui é o controle, que é o ponto A gente tem aqui a parábola. Vejam só, que aqui a gente tem aqui o foco, né, e a parábola. Legal? É isso aí. Olá, pessoal. Vamos explorar aqui um pouco mais as ferramentas básicas? Então, quando a gente clica aqui cria um ponto A, eh, vejam que em álgebra aparecem as coordenadas cartesianas que ele possui. Muito bem, a gente pode também definir aqui um ponto em termos de suas coordenadas polares. Eh, Bom, a gente pode criar aqui um ponto que chamaremos de O, sendo uma origem, né? Em coordenadas cartesianas mesmo. E vamos criar aqui um ponto P, usando aqui coordenadas polares. Então, primeiro colocaremos aqui uma magnitude de um vetor e depois uma medida de ângulo, né? Então, vamos colocar aqui como sendo 2 essa medida de magnitude e como ângulo colocaremos aqui 30 graus.
Em coordenadas polares é interessante que devemos sempre usar aqui um ponto e vírgula, tá bom? Para dizer ao GeoGebra que estamos informando um ponto em coordenadas polares. Aqui tem um ponto P, né, que satisfaz aqui essas condições. Muito bem. Usando aqui a opção ferramentas, iremos obter aqui um controle deslizante, né, com um valor mínimo de 0 e um valor máximo de 360 graus. Vou colocar aqui uma medida de ângulo, tá bom? Esse controle deslizante vamos chamar aqui de C, minúsculo. E vejam só, se a gente pegar e alterar aqui essa medida de ângulo, essa coordenada de ângulo do ponto P, para sendo igual ao valor do controle deslizante, a gente tem essa seguinte situação. Vejam só que esse ponto P, ele define um lugar geométrico, né? Definimos aqui um lugar geométrico. Se a gente vem aqui em ferramentas, e utilizando aqui a opção lugar geométrico, a gente clica aqui no ponto, e aqui no controle a gente tem um lugar geométrico como sendo a circunferência.